Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um vídeo sobre citologia. Para você que está estudando aí para o Enem, para você que está estudando para qualquer concurso, citologia é um assunto muito importante. É um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Depois de alguns assuntos como meio ambiente e ecologia, nós temos a citologia. Boas questões, questões fáceis de responder. É claro que nós não vamos nos preocupar com certos termos técnicos, porque se estamos estudando para o Enem, nós temos que focar. Focar o quê? Aquelas questões bem trabalhadas, aquelas questões que tem um texto um pouco mais longo, que você tem que entender o que a questão pede para você. Então, dê bem uma olhada no assunto de citologia. Nós iremos só elencar alguns pontos importantes, alguns pontos-chave, e o resto é com vocês. Aqui é só para tirar umas duvidazinhas mais simples, né? Então vamos lá, pessoal. Introdução à citologia. O que é a célula? Vocês têm que lembrar a célula como algo muito importante nas nossas vidas, né? Nós somos formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. Nós já temos os teóricos, que é bom sempre lembrar, Hooke, depois veio Schlein, Schwann, outros teóricos que, vamos dizer assim, descobriram a célula, foram percebendo que ela estava ali, percebendo seus detalhes. É claro que com poucos avanços tecnológicos da época, nós não tínhamos como verificar o interior das células. O que eles verificaram na época da descoberta foi só a membranazinha que reveste a célula. E nesse caso, de quem descobriu a célula, foi uma membrana vegetal, ou seja, parede celular, parede celulósica, que fica ali, né? Mesmo depois da morte da célula, ela permanece. Como esse quadro, ó, madeira. Isso aqui é o quê? A parede celular. Então nós temos a descoberta da célula, a ciência citologia, que estuda a célula. Depois, a descrição da célula como a menor unidade morfofisiológica. Gente, o que é isso? Que é morfologia e fisiologia. Você tem forma, morfologia, e você tem funcionamento, atividade, fisiologia. Então queremos dizer aqui que a menor unidade viva de qualquer ser vivo é a célula. Mas nós temos a organela dentro da célula. Mas a organela não tem como trabalhar sozinha. A organela, ela não é morfológica e fisiológica, a menor unidade. Porque ela não tem uma atividade isolada. Ela trabalha como um todo. Ela é uma ferramenta celular. Então lembre, organelas não são células. Mas nós temos aqui, ó, menor unidade morfofisiológica. Menor unidade viva. Menor unidade de todo ser vivo. É a célula. Aí você me pergunta assim, ó, já dá um pulo aqui. Mas espera aí, e os vírus que não são formados de células? Não são vivos? Aí essa pergunta eu deixo no ar. É uma briga científica muito grande aí. Será que o vírus está vivo? Será que quando ele está encapsulado ele está vivo? Quando ele não está dentro de uma célula, esse vírus está vivo? E depois, como é que ele retorna? Né? Como é que ele tem esse mecanismo? Lembre, o vírus realmente é acelular. Depois nós teremos um capítulo só de vírus. Ele é um intracelular obrigatório. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não existe fora de uma célula. Ele está ali paradão, né? Ele só tem atividade, ele só tem fisiologia dentro da célula como parasita. Então nós temos que ficar bem atentos a essa questão. Voltando às células, nós temos células procariontes e células eucariontes. As procariontes seriam as células que não possuem membrana nuclear. Não confundam com membrana plasmática, pelo amor de Deus. Né? As células procariontes são aquelas, eu diria, muito mais antigas, muito menos evoluídas, que não possuem a divisãozinha. Pensa no ovo. Né? É uma coisa que a gente vê todo dia, né? Comer ovo aqui é padrão. Então, pensa no ovo. A membrana que reveste o núcleo, ou seja, a gema do ovo, é a membrana nuclear. Também conhecida como carioteca, por isso o nome carionte, né? Carioteca, membrana que reveste o núcleo. Quando você vai fritar um ovo, se você tiver habilidade na cozinha, você quebrou ele ali, a geminha fica bonitinha, sem estourar. Por quê? Porque ela tem uma membrana que reveste. Ela tem uma membrana ali revestindo esse vitelo, que é o material nutritivo do ovo. Então, pensa direitinho. Claro que eu estou falando de um ovo de galinha, que é uma célula germinativa. Você não vai encontrar lá organelas celulares. Isso aí vai estar descartado. Né? É uma célula germinativa que vai ter só aquela aparelhagemzinha para a reprodução. Assim como o espermatozoide e óvulo. Então, o ovo da galinha
dá para você perceber a membrana plasmática por fora, a casca, né? E a membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Então, os procariontes não têm essa divisãozinha de carioteca. Logo, seriam aquela célula, como se você pegasse um ovo, mexesse muito esse ovo, e ao mexer esse ovo, você tivesse a gema toda estourada por dentro, tudo misturado com a clara. Não sei se alguém já pegou um ovo, não sei como é que chama, um ovo desunerado, né? Que está ali, tudo misturado. E isso atrapalha um pouco no desenvolvimento. Lá para frente nós vamos ver essa questão de mitose e meiose, porque os procariontes não desenvolvem muito, porque eles não têm uma evolução própria como as células eucariontes. E aí nós vamos às células eucariontes. Qual a diferença? Essa não tem membrana nuclear e essa tem membrana nuclear. Quem é o ser vivo procarionte? Bactérias. Do reino Monera, né? O reino Monera, com as bactérias, são sempre aquela mesma coisa. Pegar uma bactéria de milhões de anos atrás, dificilmente ela vai ter algum traço de evolução. Dificilmente ela vai sofrer alguma mutação. Aí nós temos quem são as células eucariontes. As células eucariontes são aquelas células superiores, que têm a capacidade de evoluir. Então, seres vivos, tanto, não vou falar só os superiores como os seres humanos, como os mamíferos de forma geral, répteis, peixes, anfíbios. Não, nós temos seres vivos também, eucariontes, bem primitivos. Você vai pegar uma água viva, né, lá no oceano, um selenterado, de forma geral. E nessa água viva, você vai perceber o que é que tem ali. Uma coisa transparente, parecendo um saquinho ali transparente, boiando na água. Poucos tecidos. Tem poucos tecidos. Pouca variação de células, de tipos de célula. Quantidade tem, mas variação tem poucas. Mas são seres eucariontes. Possuem células com núcleo bem delimitado. Esses são os selenterados. Tem fungo eucarionte? Tem. Claro que tem, né? Os fungos já são um pouco mais evoluídos. Tem desde cogumelos, que você vê aquele bonitinho, né? O Saccharomyces, são bem diferenciados, mas vou lembrar um cogumelo Basidiomyceto, com aquele capuzinho bonitinho, né? Nós temos o Amanita muscaria, conhecido. Nós temos o comestível, né? Champignon, shiitake, que produz aqueles basílios, aquelas estruturas bonitas. E são fungos também eucariontes. Claro que você pode encontrar, não confundir, eucarionte com unicelular ou pluricelular, que é outra característica das células. Bem coloquei aqui, né? Que é uma coisa mais simples. Seres procariontes são unicelulares, como as bactérias. Ah, mas eu encontrei bactérias que vivem em grupos. Aquelas bactérias Streptococcus, deu um nó na língua agora, Streptococcus e Staphylococcus. Mas por andar em grupo, por viver em colônias, por tentar ter um espaço maior no ambiente, não quer dizer que essas bactérias sejam pluricelulares. Não, elas são procariontes unicelulares. É diferente de você ter um eucarionte pluricelular, né? Você tem eucariontes pluricelulares, como eu já falei das águas-vivas, todos os seres superiores. Realmente tem um organismo formado. Os unicelulares são raros. Eucariontes unicelulares são raros. Mas você já tem a classe dos protozoários, que tem alguns. Ainda são visíveis, né? Vírus, depois. Célula, animal ou vegetal? Como você diferencia isso? Lembra isso aí. A célula animal, você só consegue diferenciar da vegetal se você olhar no microscópio direitinho e conhecer suas estruturas. Ah, mas no livro tá bonitinho. No livro tá a célula vegetal verdinha ali e a célula animal toda colorida. Aquilo ali é fantasia. Não sei se no livro de vocês tem, assim, cores fantasia, né? Porque aquilo ali é fantasia. As células, elas são de acordo com a sua posição no organismo. E a sua forma também é de acordo com a posição do organismo, com a sua função. Então tem uma grande variação de morfologia de células. Lembre o seguinte, célula animal tem a membrana plasmática, tem todas as organelas que nós vamos estudar, e a célula vegetal diferencia da célula animal, que é a nossa, por ter vacúolo, que é uma estrutura enorme na célula, você consegue ver logo de cara, plastos, são os famosos cloroplastos, que você lembra aí da clorofila, né? Clorofila, existe outros também, xantofila, eritrofila, e outros pigmentos coloridos que associam a fotossíntese, que é fácil lembrar, e a parede
celular. A parede celulósica, a parede que reveste a célula vegetal. Ou seja, a célula vegetal tem mais coisas do que a célula animal. E a célula animal nós vamos estudar suas estruturas básicas. E as organelas são membrana plasmática, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Por que eu vou iniciar com essas? Porque essas organelas são as membranosas, aquelas que auxiliam primeiro a entrada na célula, a permeabilidade seletiva do químico que sai da célula, o retículo endoplasmático, transporte de substâncias por entre a célula ali, suas membranas, e o complexo de Golgi, que é relacionado ao retículo endoplasmático, que é um sistema de bolsas bem elaboradas que armazenam substâncias. Muito bom para a gente sobreviver um tempinho aí, principalmente nessa crise, né? Muito complexo de Golgi para armazenar substâncias. Esse é só um resumo de hoje, gente. Peguem bem na citologia, estudem citologia, que na próxima aula nós vamos trazer as organelas citoplasmáticas e algumas questões específicas. Então, até lá!